Em meio às lutas e adversidades, nós podemos levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz em oração e clamarmos a Deus, que Ele está pronto e apto para nos ouvir, para nos abençoar. O que é o ressentimento? O que ele causa? Quais os seus males? A sua atuação que atrapalha a nossa inteligência emocional, nosso campo mental, a nossa saúde mental? De que forma atrapalha? De que forma ele traz prejuízos à nossa saúde mental e espiritual? Se você, querido, não entender que o ressentimento na tua vida não é um problema que não precisa ser superado, você vai, por certo, enfrentar muitas dificuldades na sua vida, uma vez que o ressentimento ele traz inúmeros malefícios. Então, é um problema, e problemas precisam ser tratados, curados, solucionados. Do contrário, fica difícil você vencer na sua vida. Queridos, uma coisa que eu acho que é importante nós colocarmos em nossa mente, por mais otimista que você seja, por mais otimista que o crente seja, você precisa ter uma certeza na vida, é que inadvertidamente, em algum momento da sua vida, você vai ferir, você vai magoar alguém que você gosta, e você com certeza também vai sofrer algumas cicatrizes. Você será decepcionado por alguém que com justa razão foi ferido, foi machucado, foi magoado. Então alguma coisa lhe causou uma dor profunda. Mas essas dores precisam serem superadas, precisam ser deixadas para trás. Afinal de contas, você não é museu. Nós não somos museu para vivermos do passado. Precisamos seguir em frente, precisamos continuar seguindo a jornada. Tem uma frase que eu gosto muito e que ela nos encoraja e nos dá muita força, recitada por Martin Luther King. E ele dizia de forma bastante contundente no seu inglês: If you can't fly, run. If you can't walk, if you can't walk, run, but always keep moving. Quer dizer, se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, caminhe. Mas se você não puder caminhar, arraste-se. Mas a qualquer custo, continue se movendo. Ou seja, não pode ser uma dor, por mais difícil que ela possa ser superada, ela não pode nos parar, ela não pode nos deter. Precisamos continuar seguindo em frente, precisamos continuar caminhando a nossa jornada, seguindo aí em frente, queridos. Afinal de contas, a vida, ela não é só de coisas boas. Eu costumo dizer que, quer queira ou não, a vida ela é constituída de momentos bons e momentos ruins, que quer queira ou não, somos obrigados a passar por ele ao longo da nossa vida. A grande questão é de que forma nós lidaremos com dessas duas fases, esses dois momentos, os momentos difíceis e os momentos bons, que vezes por outra, é preciso ser sincero, parece que ao transcorrer da vida, as dificuldades, as crises e os últimos tempos, dias são maus, a gente entende, parece que os momentos bons são cada vez mais raros em nossa vida. Contudo, nós precisamos encontrar a beleza em tudo, até nas adversidades, e através dessas adversidades vencê-las em nome do Senhor Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não fica esperando uma oportunidade, ele não está condicionado às situações e às crises. Ele, na verdade, usa as crises, as dificuldades, para exercitar a sua fé. Mas ninguém sabe tudo, irmãos. Eu costumo dizer que o verdadeiro sábio é aquele que sabe que não sabe, pois quando ele sabe que não sabe, ele está aberto a mais saber. Ouvindo um outro dia uma frase de Mário Sérgio Cortella, eu achei ela linda, maravilhosa, e ela é o suprassumo para mim do que seria uma pessoa humilde, uma pessoa verdadeiramente sábia. E ele dizia da seguinte forma, que uma pessoa que ela é humilde e sábia é aquela pessoa que sabe que não sabe,
é aquela que sabe que não é a única que sabe, é aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, é aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo aquilo que de fato precisa ser sabido, ao passo que também a pessoa sábia e humilde é aquela que sabe que ela e a outra pessoa juntas saberão muitas coisas juntas. Então a gente precisa estar aberto a mais saber. Como nós poderíamos resolver a questão do ressentimento? A primeira coisa a se fazer nessa situação é você reconhecer que tem um problema e buscar ajuda para solucioná-lo. Identificar aí alguém da sua confiança, uma ajuda psiquiátrica, mas nunca abandonando também a sua saúde mental e espiritual através da leitura da Bíblia. Eu penso que talvez essa inclusive seja a maior preocupação e a melhor forma de resolver todos os problemas. Precisamos sim buscar uma ajuda especializada, mas nunca esquecendo aí do estudo sistemático da palavra do Senhor Jesus, que fornece-nos a solução ou respostas para as principais indagações do ser humano. Então essa palavra que nos guia, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos edifica, é esta palavra que nos forma, que nos reforma, que nos transforma, que nos purifica a cada dia, essa palavra que nos enriquece, essa palavra que nos fortalece, né? Essa palavra que nos dá ânimo, que nos ajuda a ter esperança, a bendita esperança de que em Cristo dias melhores virão. Tem pessoas que confiam muito na medicina e quando é dado um diagnóstico impossível, ele não consegue acreditar. Ora, a medicina faz o possível, mas o Deus é o Deus do impossível. Então é importante nós confiarmos em Deus. O Salmo 20, o verso 7 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. Se você tem Cristo e você ama esta palavra, você vai encontrar refúgio nela. Só que você precisa ler a Bíblia ouvindo. E como é que você lê ouvindo? É como orar também. Você precisa orar ouvindo. Tem pessoas que só falam. E o que é uma oração? A oração ela é um diálogo onde você conversa com Deus. Em um diálogo, uma pessoa sozinho ele não pode falar o tempo todo, ininterruptamente. Ele precisa, um dado momento, parar e tentar ouvir o que Deus está falando, às vezes na sua mente, no seu coração, ao seu redor, através da brisa, através do cantar de um passarinho. Em tudo nós podemos entender a resposta e o agir de Deus. A oração ela não pode ser um monólogo, ela é um diálogo. Então, para orar, você precisa orar ouvindo. Tem tantas pessoas que se preocupam tanto em falar que ele passa 1 hora orando e não se lembra de 2 minutos do que ele fez de oração. Ele nem sabe mais o que ele pediu para Deus. Então, às vezes, orar é você, às vezes, nem ter palavra, mas em gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai e nos faz entender junto ao Pai, de tal forma que a oração não é muito pelo falar, às vezes é mais pelo ouvir, pelo se expressar em sentimento, em lágrimas de sacrifício na presença do Senhor Jesus. Porque quando o choro diante do Senhor Jesus, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. E uma segunda coisa, se nós quisermos ter sucesso nessa área e vencermos o ressentimento, ela passa por uma das principais faculdades do homem, ou do querer. E o querer ele tem a ver com a faculdade da vontade. E a vontade é uma das principais faculdades do homem. Por que é uma das principais faculdades? Porque da vontade parte o seu livre-arbítrio. Se você não tiver vontade, se você realmente não querer se libertar, você não se liberta. Um amigo meu, recentemente, há muitos anos, me convidou para estarmos ministrando, acho que 2018, uma palavra, e nós fomos com muita gratidão, com muita alegria, e lá tinha uma multidão de pessoas nos esperando. Amigo, já desde a nossa tenridade, hoje um grande pastor, e ele lá do Ministério do Seta, e lá quando nós conversáramos, ele falando de alguém que estava sempre em estado de possessão,
Então alguém se endemoniava por lá, a família vinha correndo e o pastor ia lá, sempre orava. Depois de tantas as vezes ele orar e expulsar o demônio, depois que ele saía de lá, o demônio voltava e atormentava aquela vida. Aí quando chamaram ele lá, ele foi um dia assim meio cheio da unção e da graça, mas também com uma certa dose ali de dureza na palavra. Quando ele chegou lá, ele disse assim: olha, alguém aqui quer aceitar Jesus? Aí, não, agora não é o momento, agora não é a hora. Ele disse: então tchau para vocês, eu estou indo embora. Aí o pessoal: não, pastor, você não vai expulsar o demônio? Pelo amor de Deus, você não tem amor? Não, eu tenho demais. Agora, você ter amor é você não fazer também papel de idiota nem de ridículo, não. Se você não quiser, se vocês não tiverem vontade, e esse rapaz aí, eu vou orar, vou expulsar o demônio aqui, se ele não quiser aceitar Jesus, eu nem oro mais por ele. Por quê? Porque ele não quer se libertar, ele não quer sair dessa situação, ele está achando conveniente ou por algum motivo está achando bom se endemoniar. Do contrário, porque assim, humanamente falando, é impossível ainda, e espiritualmente falando também, que alguém cheio do poder de Deus e da unção de Deus seja possuído por um demônio, a não ser que você deixe uma brecha. Se alguém está sendo possuído por um demônio, alguma brecha está havendo ali. A pessoa precisa fazer um conserto, analisar, se arrepender, vir para os pés do Senhor Jesus. Ora, a pessoa queria que fosse lá, que se expulsasse o demônio, a família queria, mas ninguém queria compromisso com Jesus. Então eu não vou orar mais, porque é perca de tempo. Eu oro depois que eu saio daqui, viro as costas, o demônio vai se apoderar de novo. Pareceu assim uma palavra aparentemente dura, mas eu entendi, eu achei interessante. E daí eu também extraio essa lição de que se alguém realmente não tiver vontade, não tiver a predisposição de se libertar de algum sentimento de mágoa, de rancor, seja qualquer coisa na vida que lhe o prejudica no seu viver diário, queridos, coloque de uma vez por todas na sua mente. Se você não querer, se você não tiver vontade, predisposição, não existe palavra bonita que eu fale aqui, não existe palavra linda, maravilhosa e abençoada que porventura o seu pastor venha dizer ou proferir em um culto, em uma palavra, em uma pregação, em uma mensagem eloquente ou não, inspirada ou não. Se você realmente não quiser libertação, você nunca será liberto. Jesus Cristo não poderá fazer nada por você se você primeiro não quiser que Ele age e dê liberdade para Ele entrar na tua vida. Perceba que Jesus disse: eis que eu estou na porta e bato. Se alguém abrir, você entende essa questão, querido? Você consegue compreender a dimensão de tudo isso? Jesus não é invasor, o Espírito Santo não é invasor, o diabo não, ele precisa apenas de uma brecha para ele forçar a entrada e entrar. Jesus não, o Espírito Santo é educado, querido, de tal forma que se você quiser que ele trabalhe na sua vida, você precisa o convidar. Convide Jesus para dentro da tua casa nesta oportunidade. Se alguma coisa está em desordem, está em desunião, em dissapor aí na tua vida, chame Jesus para dentro de casa, porque quem tem Jesus tem paz, tem alegria, tem renovo, tem esperança. Porque Jesus tem tudo isso para dar ao seu povo, mas você precisa o convidar o Espírito Santo. Do contrário, ele vai apenas bater na porta, ele não vai abrir. É obrigação sua ir lá e abrir e dizer: bem-vindo, Espírito Santo. Jesus, obrigado pela tua presença em minha casa, em meu casamento, em minha vida. Seja muito bem-vindo, querido Espírito Santo. Então você precisa convidar, então você precisa querer. Não adianta você falar da boca para fora, tem que haver sentimento aí realmente de entrega, de arrependimento, a vontade de querer mudar. Então, se você não quiser, querido, você nunca vai alcançar a libertação. Você precisa usar a faculdade da vontade, que é uma das principais do ser humano. Você precisa se libertar, querer se libertar, ter a atitude, ter a vontade, a predisposição de fazer alguma coisa.
saia dessa inércia. A Bíblia nos diz lá no versículo de número 15 e o capítulo de número 14 de Êxodo, Jesus dizendo para o povo: diga ao povo que marche, continue marchando, siga em frente, não pare. Você precisa querer continuar seguindo em frente. Esqueça das coisas que lá para trás ficaram e vamos avançar agora para as que estão aí diante de nós, para o prêmio da nossa soberana vocação em Deus. Como é que eu consigo vencer o ressentimento? A principal arma é essa, o amor. Por quê? O amor tudo sofre, o amor tudo supera. Então o amor é uma poderosa arma. Pastor, como eu venço uma terrível mágoa? Simplesmente ame, querido, que uma vez amando, você perdoará e também será perdoado aí por Deus. Tópico aí da nossa lição, tópico 1.1. O ressentimento é o maior inimigo dos relacionamentos. Às vezes você não entende por que é que o seu relacionamento não está dando certo. Às vezes é por causa de mágoas passadas, de ressentimentos. Você costuma guardar coisas. Entenda que você não é baú para estar guardando as coisas dentro do seu coração. Então você precisa externar. Minha esposa fala muito sobre isso e hoje de manhã nós analisávamos e falava a respeito disso. A minha esposa ela tem uma facilidade extraordinária de perdoar. Eu tenho mais facilidade, sou uma pessoa mais calma, mais comedida, ela já é um pouco mais explosiva, mas eu acho que um complementa o outro. Só que eu já tenho uma dificuldade um pouco maior. Então se eu demoro a explodir, se eu demoro a de repente um pouco mais a mirar ou querer ficar zangado com algumas situações, quando extravaso muito, e às vezes isso não é tão bom. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. Com o tempo, ao longo da vida, nós aprendemos a ter essa maturidade. Então, dificilmente, muito raramente, você vai me ver em uma situação de desequilíbrio emocional desta forma. Contudo, mesmo tendo todo esse equilíbrio, dentro do coração, às vezes eu tenho aquela dificuldade maior de superar algumas situações. Então, e já algumas pessoas, caso, por exemplo, da minha esposa, ela já tem essa facilidade. Às vezes eu até digo, não, tá tudo bem. Às vezes ela fala uma palavra um pouco dura, mas ela não dorme sem pedir perdão por aquela palavra dura, alguma coisa que falou. E às vezes eu faço de conta que está tudo bem e às vezes fica guardando alguma outra coisinha. E nós precisamos, queridos, vencer estes obstáculos se nós quisermos superar em todas as áreas. Eu estou falando de cátedra. Alguém que está aqui agora diante de vocês, falando para vocês que tinha uma dificuldade extrema de perdoar algumas atitudes de algumas pessoas, e às vezes a gente quer ter a razão, né? E a gente não pode ter a razão nesse tipo de situação. Em qualquer situação você precisa amar, você precisa perdoar, do contrário você não será perdoado. Isso é uma coisa que você precisa ter bastante firme aí e algo criterioso em sua mente. Uma pessoa ressentida não é aquela que é incapaz de esquecer e de perdoar. É aquela pessoa que, mesmo podendo e tendo a oportunidade de esquecer e de perdoar, ela prefere não esquecer. Ela prefere não superar a sua situação de vítima. Ela não quer superar o mal que a torna vítima. Ela quer continuar sendo vítima. Ela quer continuar sendo ressentida, mesmo tendo a oportunidade de perdoar. Então a pessoa ressentida, ela vai ter esse tipo de ressentimento e mesmo tendo a oportunidade de livrar-se dele, ela vai estar sempre se lembrando, vai estar sempre causando uma ferida, uma dor quando ela se lembra de determinadas situações aí. Por isso que o ressentimento ele é o maior inimigo aí dos relacionamentos. Que o ressentimento é uma vingança adiada. E a pessoa só não se vinga do outro primeiro porque ele não tem coragem, ou então porque ainda ele acha que não é o momento adequado para fazê-lo, ou então porque ele não sabe como fazê-lo.
mas ele tem um sentimento de vingança. A vingança já está na mente, já está no coração. Ele é ressentido, ele é magoado. Então seria correto dizer que o ressentimento, na verdade, ele é uma vingança adiada. E a nossa vingança, irmãos, a vingança, ela não pertence ao crente. Nós devemos buscar a justiça diante de Deus. O ressentido busca apenas uma vingança imaginária, adiada. Então ressentido, ele é extremamente magoado. Ele não consegue ver uma outra possibilidade senão a de sentimento de vingança, de revanchismo. E a gente tem que ter muito cuidado. Até mesmo dentro das igrejas a gente percebe esse sentimento de revanchismo, de ressentimento, às vezes por alguma coisa ou por aquilo, de alguma coisa que alguém nos fez. Vez por outra, nós ouvimos um crente, um irmão dizer, mas Deus vai pesar a mão. Há outros que ora, Deus, no auge do seu ressentimento, até esquece que Deus é santo e diz, Deus, toma uma providência, mata o fulano, mata o ciclano. Pare, querido, com essa bobagem. O nosso Deus é um Deus de amor, ele não tem prazer com a morte do ímpio, e sim que o pecador, que todo aquele se arrependa. Você quer saber uma das questões muito preocupantes que faz a gente ter ressentimento? Chama-se razão. Por incrível que pareça, muitas pessoas são ressentidas por causa de uma questão, por causa da razão. Porque geralmente uma pessoa ressentida, ele tem razão. Alguém pega e diz assim, pastor, eu sou ressentido porque eu passei por isso, por isso. Aí eu converso e digo, irmão, mas perdoe. O amor encobre todas as... Mas pastor, o senhor não tem noção que eu passei na minha vida. O senhor não sabe a traição que eu sofri. Então a pessoa, ele tem razão e ele apresenta as suas razões. Agora o interessante é nós entendermos que o crente, ele não tem razão. A razão está com a Bíblia, a razão está em Deus. Nós precisamos avançar, nós precisamos superar as nossas lutas e as nossas adversidades. A palavra de Deus nos deixa bastante claro que se você não perdoar o seu irmão, você não perdoar as ofensas que fizeram a ti, você com certeza não será perdoado aí de forma nenhuma por Deus. Veja o que nos diz a palavra do Senhor no capítulo de número 5 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, 5 e 7 de Mateus. Bem-aventurados pobres de espírito, por quê? Porque deles é o reino dos céus. O versículo de número 8 do mesmo Mateus 5 vai dizer, bem-aventurados limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Isso significa dizer, se tiver alguma raiz de amargura, alguma coisa brotando aí no seu coração, você não vai ser por Deus perdoado, queridos. É o que a palavra de Deus nos fala. Cuida dos seus sentimentos, cure as suas emoções, trate as suas feridas. Do contrário, terás sérios problemas. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Vai nos dizer da seguinte forma: no demais, irmãos meus, tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo o que é de boa fama, se há algum louvor nisso, seja nisso, querido, que vocês ocupem então a sua mente, pensamentos de paz, não pensamento de destruição. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3, verso 21 e 22, ele vai dizer assim, quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. É o nome do Senhor Jesus, traga esperança para a tua vida. Albert Schweitzer já dizia que a tragédia não é quando alguém morre, a tragédia é quando morre no homem, aquilo que morre no homem estando ele vivo.
Então eu estou falando aqui de esperança. Não deixe morrer na tua esperança. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu ao terceiro dia, mas ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. A esperança do crente jamais pode ser vencida. Você precisa continuar esperando. Esperar do verbo esperançar. Esperançar que nunca duvida, que sempre acredita, que sempre espera. As lutas estão grandes, mas vence o nome do Senhor Jesus. Lhe feriram, lhe magoaram, lhe causaram dor, mas é o nome do Senhor Jesus. Perdoe, ame, vença todas essas astutas ciladas do inimigo e seja por Deus abençoado. Que a paz de Deus alcance você no seu lar, na sua casa, na onde você estiver. Grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham sido por Deus abençoados através desta palavra. Aguardamos vocês próxima sexta-feira às 22 horas no programa Bíblia em Foco. Grande abraço a todos vocês. Deus vos abençoe.